fórmula para diminuir a agressividade das pessoas, diminuir os conflitos entre as nações? O que a psicologia social diz sobre isso? Pois bem, a gente resolveu conversar com o maior nome no planeta da psicologia social, Elliot Aronson, o psicólogo social mais premiado da história e o criador de conceitos como dissonância cognitiva e vários outros que você usa no dia a dia, mas nunca soube de onde surgiram. O nosso encontro vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite. E é gratuito, aberto, para todo mundo poder participar. Aproveite e chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa oportunidade. E não tem replay. Então é se inscrever, tá lá no horário combinado e curtir esse aprendizado. Muito bem, pessoal, quarta-feira, 20 de março, 7h02 da manhã, estamos começando ao vivo o nosso Desperta ICL. Muito bom dia para todo mundo que já está aí pelo nosso chat. O programa hoje está em viagem, estou em Brasília, capital deste amado país, chamado Brasil. Muito bom dia para todo mundo que já está por aí. Esse anúncio feito pelo Edu agora é o anúncio do nosso novo super evento que vai acontecer no domingo, dia 7. Já falei muito sobre ele ontem, vamos falar sobre ele nas próximas semanas, mas rapidamente aqui para quem quiser se inscrever, já acessa o despertaicl.com.br, despertaicl.com.br. A gente vai ter uma aula exclusiva ao vivo e grátis com o Elliot Aronson, que é o autor do livro O Animal Social, que é um livro que trouxe aí, que revolucionou, né, a psicologia e as áreas do entendimento do que a gente entende hoje, inclusive como a polarização, as brigas políticas, a dissonância cognitiva. Muita gente usa esse termo no Brasil, inclusive, para falar sobre algumas pessoas que estão realmente dissociadas da realidade, aquela pessoa que vive na bolha do Zap, sabe? O seu tio que vive lá na bolha do Zap, consumindo só porcaria o dia inteiro, só num fast food da notícia falsa. Pois é, o Elliot Aronson topou, o psicólogo super respeitado, um dos mais importantes do mundo, e vai dar uma aula ao vivo exclusiva e grátis para a comunidade do ICL. Vai ser no domingo, dia 7/4, 7 de abril, portanto, daqui a pouquinho. Então faça sua inscrição no despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, que vai ser demais. E como falou o Edu aí, não tem replay, tá bom? Corre que é de graça, só colocar o seu nome e seu e-mail, que vocês todos e todas serão avisados por e-mail quando a aula estiver para começar. Beleza? Vamos lá então. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí, muito obrigado para as pessoas que estão nos acompanhando lá do Recife, de Vila Velha, Espírito Santo, de Nova York. Bom dia da Itália, diz a Carla Baby por aqui. Bom dia, comunidade do ICL, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Carlos Afonso, Ilha Noia, também pessoal de Piracicaba, pessoal direto do Ceará, Batatais, São Paulo, Osasco, Salvador, Bahia. Nós estamos ao vivo, aliás, em Salvador, na Bahia, pela TV Quirimurê. Este programa é transmitido em rede, então temos algumas redes de televisão e rádio que transmitem o Desperta ICL. Portanto, se você quiser nos acompanhar pela TVzinha, a TV, sabe, a TVzinha, aquele aparelhinho que todo mundo tem em casa? Então, pois é, você pode acessar em Salvador e Grande Salvador a TV Quirimurê, em São Paulo e na Grande São Paulo a TVT, e também estamos ao vivo pelo bom e velho radinho. Muito obrigado a quem nos ouve aí na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis. Muito bom dia, pessoal que nos acompanha lá de Biguaçu, Santa Catarina, Barcelona, na Espanha. Onde mais? Estamos ao vivo neste exato momento em Campinas, São Paulo capital, Hortolândia, Niterói. São Paulo capital é a Sirlene Dino que está nos acompanhando aqui, João Pessoa na Paraíba, e vamos pegar mais 5 cidades antes de começar o nosso programa aqui: Belo Horizonte, Jacareí, Carlos Chagas, em Minas Gerais, Santos, São Paulo e Belém do Pará. Muito bem, muito obrigado. Vai deixando seu like, vai fazendo aquela ronda diária que a gente tem que fazer no YouTube, se você nos acompanha no YouTube, porque, claro, nós estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Facebook, no Instagram, e também no YouTube, nos canais do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore e também no canal do ICL Notícias. Deixa seu like, assine o canal, ative o sininho, mas principalmente compartilhe este programa com as pessoas que você ama e também com o seu tio Bolsominion. Vamos lá, então? Após alta de calor no verão, o Brasil deve ter outono mais quente que a média. Anomalias das temperaturas podem chegar a 1 grau Celsius acima da média em grande parte do país, segundo o INMET. Com despedida marcada para esta quarta-feira, 20, portanto, o verão acaba hoje.
o verão dá lugar ao outono com previsões de temperaturas acima da média em grande parte do Brasil. A estimativa de abril e junho, produzida pelo INMET e pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, indica que as anomalias de temperatura podem ficar 1 grau acima da média em parte do sudeste, em praticamente todo o norte, que pode chegar a uma diferença de 2 graus da média, e centro-oeste e em grande parte do nordeste. Parece pouco, 1 grau, 2 graus, mas na média vai ver o quanto você vai suar nesse outono aí. Ainda segundo o INMET, este verão foi o mais quente, ao menos do que os 3 últimos, iniciados em 2021, 22 e 20. O balanço disponibilizado pelo órgão nessa terça-feira não tem os dados dos anos anteriores. Mas, afinal, quando vai esfriar? Uma pergunta que faz a Folha aqui, publicando a matéria de hoje, né? No curto prazo, no fim de semana, segundo o coordenador substituto das operações e modelagem do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Giovanni Dolli. Fiz isso porque já nos primeiros dias de outono, que começa à 00:06 dessa quarta-feira, a frente fria inaugural dessa estação chega ao sul e se aproxima do sudeste. E nessas regiões que a redução de temperatura durante a estação pode ser mais acentuada. Portanto, deve sim fazer um friozito aí no outono, mas se repetir o inverno do ano passado, vai ser um inverno, como diz o meu filho, bem mequetefe, né? Papai, esse inverno tá mequetefe demais, né? Foi um inverno muito curto no ano passado, principalmente no sul do Brasil, e o que causou alguns problemas, inclusive proliferação de mosquitos da dengue, né? Litoral de São Paulo e Rio de Janeiro deve ter grandes volumes de chuva a partir desta quinta-feira, portanto, quem mora aí nos litorais de São Paulo e no Rio de Janeiro, atenção, o acumulado pode chegar a 180 milímetros até domingo. Já expliquei ontem, algumas outras vezes, que não só a quantidade de chuva do mês importa, mas cada vez mais os pesquisadores, cientistas estão de olho naquelas pancadas de 10 ou 15 minutos que acontecem em alguns momentos. Elas são o grande perigo hoje para as nossas cidades e para outras regiões de risco. Então, pode até chover o mesmo volume que deveria chover naquele mês, mas se tiver um pancadão daquelas chuvas torrenciais, que tem acontecido no Brasil, aliás, nos últimos tempos, esse é o grande problema, se você vive em áreas de risco, portanto, fique atento e atenta. Robinho reaparece antes do julgamento, diz ter provas, mas não as mostra. Matéria aqui do UOL. Após passar mais de um ano sem muitas aparições públicas, Robinho concedeu uma entrevista e fez uma postagem nas redes sociais às vésperas do seu julgamento. O julgamento do Robinho no Brasil acontece hoje, começa hoje, pelo Supremo Tribunal de Justiça. Ele será transmitido ao vivo pelo YouTube para quem quiser acompanhar. E não é só porque é o do Robinho, tá? O STJ costuma transmitir vários julgamentos lá. Só que hoje não se julgará o mérito, né? Então não adianta o Robinho apresentar provas. As únicas provas que eventualmente o Robinho poderá apresentar é que houve algum tipo de mal feito no curso do processo. O STJ no Brasil não vai julgar o mérito. O Robinho não será julgado no Brasil novamente por conta do crime que ele cometeu e pelo qual é condenado de modo definitivo na Itália pela Suprema Corte Italiana, a Corte di Cassazione. Portanto, o Robinho hoje, judicialmente, é um estuprador. Tá bom? Isso não está em jogo no Brasil. O que está em jogo pelo STJ é se o Robinho deverá cumprir a pena no Brasil ou não. Quais são as condições para você cumprir a pena no Brasil? Você tem que ter um acordo com o país. O Brasil tem um acordo com a Itália, acordo geral, né? Não um acordo sobre o caso Robinho. E, simplificando muito aqui, tá, gente? Porque não vai dar tempo de falar sobre tudo isso. Mas, simplificando, o crime pelo qual a pessoa foi condenada fora do Brasil, ele tem que estar previsto na nossa legislação, tá bom? É basicamente isso. Então, há o mesmo crime correlato no Brasil e na Itália? Sim. Os países se reconhecem mutuamente em termos dos tribunais, em termos judiciais, em termos de procedimentos? Sim. Portanto, no geral, a tendência é que o Robinho cumpra, sim, a pena dele no Brasil. Pergunta, será preso imediatamente depois do julgamento do STJ? Resposta, muito possivelmente não, porque ainda cabe recurso. Robinho ainda pode subir essa sua defesa aqui no Brasil. Bloco com Suíça e Noruega desiste de esperar a União Europeia e avança em acordo comercial com o Mercosul. O bloco econômico formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein mudou sua estratégia em relação à negociação de um acordo comercial com o Mercosul e decidiu não esperar mais a conclusão das conversas dos países sul-americanos com a União Europeia.
Com isso, a Associação Europeia de Livre Comércio comunicou ao Mercosul que tem interesse em prosseguir com o acordo de forma desvinculada das tratativas entre os sul-americanos e os europeus. O principal sinal nessa direção foi o agendamento de uma reunião presencial entre os negociadores dos dois blocos em Buenos Aires, prevista para meados de abril. O processo estava praticamente paralisado e os diplomatas vinham fazendo conferências virtuais sem uma periodicidade definida. Antes do futuro encontro na Argentina, parlamentares da Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein vão realizar entre quarta e sexta-feira uma visita ao Brasil justamente para defender a conclusão de um acordo. Portanto, eles estão no Brasil essa semana, em Brasília, para tentar alinhavar um acordo em paralelo. Esse acordo é um acordo que tem 400 mil anos e nunca se resolve, né, gente? Muito porque a União Europeia ainda vê o Brasil como uma colônia. Vamos falar a real aqui do negócio. É isso que eles querem da gente, uma colônia, que a gente continue vendendo produtos baratos para eles, que a gente não se reindustrialize, aquela coisa toda. E nos últimos tempos rolou até uma questão, né? Olha que bonitinho, rapidamente aqui. Olha que bonitinho. Os europeus queriam que o Brasil pagasse sanções, fosse penalizado por conta, por exemplo, de descumprimento de metas de desmatamento. Então, assim, você fazia um acordo comercial com a União Europeia, e se o Brasil não cumprisse algumas metas aqui, muitas delas que são colocadas em fóruns internacionais, aliás, o Brasil assina, claro, mas são colocadas em fóruns internacionais, se o Brasil não as cumprisse, o Brasil seria penalizado no acordo com a União Europeia, o acordo comercial. Vejam que bonitinho, né? Ah, mas não é justo? Ora, claro que não é justo. A União Europeia tem algumas metas para cumprir em termos de avanço para combater a emergência climática? Também tem. Ela seria penalizada caso acontecesse isso? Não, é claro que não. Então é uma visão de colônia ainda, né? O governo do Brasil nessa seara se movimenta muito bem e o Lula já falou várias vezes sobre isso, aliás. O Brasil tem 1,8 milhão de casos de dengue em 2024 e bate recorde histórico, traz lá o UOL, ainda no UOL dengue, porque a vacinação ainda é baixa mesmo em meio à explosão de casos. Pouco mais depois de um mês do início da vacinação, apenas 30,8% das doses distribuídas foram aplicadas até quinta-feira. Isso aqui é um levantamento feito na semana passada e publicado nessa semana, né? Então, de todas as doses que estão disponíveis no Brasil, só 30% foram aplicadas. Aliás, eu tenho que ir lá fazer a minha. Eu já paguei a minha dose e ainda não consegui fazer. Eu preciso ir lá e você vá fazer a sua também. Segundo o Ministério da Saúde, de 9 de fevereiro até a semana passada, 381 mil doses foram aplicadas, de um total de 1.235.000. Quais os motivos? Falta de percepção de risco, ou seja, as pessoas acham que não é importante, que tá tudo bem pegar dengue, e não está tudo bem pegar dengue. Dengue é uma doença super perigosa. Ah, mas eu já peguei dengue. Sabia que tem 4 variantes de dengue? Então você pode ter pego uma, mas ainda tem 3 para pegar você numa esquina aí, e cada vez que você pega pode ser mais perigoso. Outro motivo pelo qual as pessoas não estão indo vacinar: fake news. Isso pegou no Brasil de um jeito avassalador. A bandeira antivacina é uma das principais bandeiras da extrema-direita no Brasil hoje, assim como é no mundo há um bom tempo em outros países. Não era no Brasil. O governo Bolsonaro conseguiu incutir essa história porque o governo Bolsonaro precisa desses cavalos de batalha. O bolsonarismo, a extrema-direita, os antivacinas, eles querem, no limite, eu vou falar bem claro aqui, que você morra, tá bom? Querem que você morra. O importante é você defender as ideias amalucadas, se puder ir votar neles de vez em quando, antes de morrer, e quando sobrar um tempo ir para Brasília tentar dar um golpe de Estado. Mas no mais das vezes, como tem a quantidade de idiotas no Brasil, de pessoas manipuladas, é grande, se você morrer não vai fazer falta nenhuma, tá? Então deixa de ser idiota, deixa de ser manipulado, vai lá e faz a vacina. Ah, mas tem microchip, é a vacina da China, é bababá, bibi. Meu filho, minha filha, vocês se vacinaram a vida inteira e nunca questionaram vacina. Você não sabe do que você está falando, você não é cientista, não é especialista, não entende nada, recebeu meia dúzia de coisa no zap, enlatada, pronta, metade é falso, metade é manipulado, outra metade é fora de contexto. Então vamos admitir que nesse assunto você é um ignorante, tá bom? Nós todos somos ignorantes. Então, como você se vacinou a infância inteira, como seus pais foram responsáveis com você e os seus irmãos, suas irmãs, todo mundo, e vacinou a galera, você vai lá e se vacina, e vacina seus filhos, tá? Porque tem um bando de otário aí que não tá vacinando criança. E aí daqui a pouco tá voltando poliomielite no Brasil, que era um negócio que não existia desde o século II. Tá bom? E outra questão que é um problema em relação à dengue é uma comunicação pouco efetiva
Isso aí, em parte muito do governo federal, né? Uma comunicação pouco efetiva. Realmente, eu acho a comunicação fraca. Se o problema é do tamanho que a gente está vendo, se a dengue é o problema que é, a comunicação é ruim, de fato. Eu nunca vi propaganda na televisão, que é o meio mais acessado pelos brasileiros, por exemplo, de vacina da dengue. No rádio, não me lembro de ter ouvido propaganda. Em rede social, eu, por exemplo, no meu Zap, nunca recebi nada. Os meus familiares nunca me mandaram nada. Às vezes até manda para saber se é falso, se é verdadeiro, aquela coisa, né? Ai, meu filho, isso aqui é verdadeiro, é isso, é a vacina, tá certo, pá. Não recebi nada. É sinal que não tá chegando. O que tá chegando é a fake news, tá bom? Então ajuda a espalhar boa informação e manda as pessoas se vacinarem. Tem nos postos de saúde, não é no Brasil todo, não é para todas as faixas etárias, tem na rede privada também. Então vá até o posto antes de mais nada e pergunte. Olha, tem? Não tem? É para minha faixa? Não é? Se não tem, quando vai chegar? Porque, de novo, se a gente tiver um inverno com temperaturas acima da média, esse ano de novo, é muito possível que no ano que vem a gente tenha milhões de casos de dengue de novo, porque o inverno ajuda a controlar o mosquito. Né? E se não tiver frio, não tem controle. Real Madrid apresenta denúncia a árbitro por omitir insultos a Vini Júnior. Na súmula, na segunda-feira, o Real Madrid denunciou o árbitro Juan Martínez Munera por omitir na súmula os insultos direcionados ao jogador Vini Júnior durante a vitória contra o Osasuna por 4-2 pelo Campeonato Espanhol. A queixa já foi apresentada ao Comitê Disciplinar da Federação Espanhola. O clube da capital espanhola ainda apresentou reclamações sobre injúrias racistas e as encaminhou também para a Comissão Estadual contra a violência, o racismo, a xenofobia e a intolerância no esporte. Além disso, o Real Madrid ampliou a denúncia que apresentou à Procuradoria-Geral do Estado. O documento já contava com atos ocorridos em partidas contra o Barcelona em outubro de 23 e no duelo do Atlético Madrid na Liga dos Campeões em 24, em que o brasileiro sequer esteve em campo e foi xingado e foi vítima de xingamentos racistas e xenofóbicos. O Vini Júnior nem jogou nesse jogo. Para vocês verem como anda a coisa lá. Finalmente o Real Madrid está se movendo. Porque a passação de pano, inclusive ali dentro, ela era grande. Era grande. O problema era o Vini Júnior que reclamava, né? E aí você tem isso que aconteceu no jogo e o árbitro sequer registrou em súmula. Vejam só, não é importante. Afinal de contas. É mimimi, né? Aparentemente. Exército decide vetar promoção de Mauro Cid a coronel. O Exército Brasileiro bateu o martelo e decidiu não promover o tenente-coronel Mauro Cid a coronel. Ele é da turma formada no ano 2000, cujos integrantes teriam a carreira avaliada para subir um degrau na hierarquia militar. O resultado do escrutínio deve ser divulgado nos próximos dias, mas a Mônica Bergamo já antecipa aqui. Nesta etapa, as promoções ocorrem já não mais por antiguidade, mas por merecimento. E Cid, que no passado foi considerado um oficial brilhante, não goza atualmente da mesma imagem nas Forças Armadas. Ela foi desgastada depois que ele foi acusado de cometer atos considerados eticamente incompatíveis com a carreira. Diga-se, todos eles parecem, na verdade, atos criminosos. A gente não sabe ainda porque ainda não temos a denúncia, né? Cid é investigado pela Polícia Federal por fraude em cartões de vacina e nos inquéritos que apuram a venda das joias do Bolsonaro. E também numa tentativa de golpe de Estado. A avaliação para a promoção é feita por um colegiado de 18 generais. Ela, então, é enviada ao comandante do Exército, atualmente o general Tomás Ribeiro Paiva, a quem cabe a palavra final. Eu tinha falado sobre isso aqui no ano passado, porque essa promoção do Cid, ela estava no ar ainda. Mesmo diante de tudo, depois da CPI do golpe, os e-mails do Mauro Cid, o negócio das joias, os vídeos mostrando os caras lá tentando recuperar a joia que não era para entrar no Brasil. Mesmo depois de tudo, fraude do cartão de vacinação, a prisão do Cid, o início da delação, tudo isso, o Exército Brasileiro ainda não tinha afastado a possibilidade do Cid virar coronel. É uma mãe o Exército Brasileiro, não é uma delícia, que lugar bom para trabalhar, né? Governo Lula quer acelerar PEC contra militares na política e negocia remuneração. O ministro da Defesa, José Múcio, vai nesta quarta-feira, portanto hoje, ao Senado, para tentar destravar as negociações em torno da proposta de emenda constitucional, a famosa PEC, que pretende despolitizar as Forças Armadas, estabelecendo regras rígidas para militares que queiram participar do processo político-eleitoral ou que ocupem cargos públicos civis. Os debates ocorrem em meio às investigações da tentativa de golpe, portanto, são debates difíceis de ter. Eu posso imaginar
que isso aqui, eu já vou explicar o que está acontecendo, tá? Vamos lá terminar de ler a notícia, daqui a pouquinho eu explico. A proposta do governo Lula, apresentada pelo senador Jacques Wagner, estabelece um caminho sem retorno para os militares com pendores políticos. Eu adoro o linguajar usado pela Folha, né? Parece que está escrevendo no século XVIII. Militar que vai concorrer a cargo, né? Até agora não explicou direito, né? Militar, gente, vai querer concorrer na eleição. Ou militar que vai assumir um cargo político, ele não vai mais poder voltar para o quartel. Esse é o resumo aqui da notícia da Folha, tá? Eu vou continuar lendo aqui, mas é isso. Ela determina que ele seja transferido para a reserva no ato do registro da sua candidatura, sem chance de voltar à carreira. E mais, que perca a remuneração a que faz jus, ao menos que já tenha cumprido 35 anos de serviço. Portanto, hoje, o que acontece? O militar concorre a um cargo ou assume um cargo político, por exemplo, Pazuello no Ministério da Saúde. Depois que ele sai daquilo ali, ele volta para o quartel. Qual o problema disso? A mosquinha azul da política pica o cara, né? Vai lá, concorre, eventualmente ganha, fica um mandato, por exemplo, ou concorre e perde, mas fez a campanha, entrou em contato com a política, entendeu como é, gostou. O ego foi lá em cima, saiu pela orelha, chamado de senhor doutor, vem cá, todo mundo querendo babar. O ovo, a pessoa acha que é a última bolachinha do pacote. Quando ela volta para o quartel, ela se depara com aquela vida modorrenta do quartel, porque o Exército Brasileiro não tem absolutamente nada para fazer no Brasil, a gente sabe disso. As Forças Armadas são uma imensa empresa pública que drena bilhões de reais para fazer quase que absolutamente nada. Vamos dar a real aqui. Quem gosta de não sei o que, de privatização, de estar sempre aí enchendo o saco da Petrobras, quer vender a Caixa, os Correios, nunca reclama das Forças Armadas, né? Você sabe me dizer o que as Forças Armadas fazem com o dinheiro que eles ganham? É um cursinho aqui, um exercíciozinho militar sem dar tiro lá, um negocinho ali. Nem para ajudar com os Yanomami lá, os caras se mexeram muito. Vamos combinar aqui? Sabe como é usada a imensa maior parte do dinheiro que é depositado nas Forças Armadas no Brasil todos os anos? Salário e pensão. Então, se tem um lugar que exemplifica de modo cristalino aquele velho clichê, né? Que muitas e muitas vezes é muito injusto, mas nesse caso aqui cabe como uma luva, do funcionário público encostado é as Forças Armadas. Vamos combinar. Poderia ser diferente? Eu acho que até poderia. Ou poderia gastar menos. De duas, uma. Né? Muito bem. A PEC é uma resposta à intensa participação política de militares no governo Bolsonaro, em que militares ocuparam cargos civis. 6.500 militares ocuparam cargos civis no governo Bolsonaro, mais gente do que durante a ditadura militar a partir dos anos 64. Diante das resistências de senadores bolsonaristas às mudanças, no entanto, ela correria o risco de não ser aprovada, e a negociação foi estabelecida. O governo não abre mão, no entanto, da proposta de que militar seja candidato ou que ocupe cargos públicos civis não possa voltar à carreira militar, mas decidiu negociar as regras para a remuneração, aceitando que militares com menor tempo de serviço possam manter seus ganhos na reserva de forma proporcional. Ou seja, se o cara não tem 35 anos de serviço, ele não poderia receber o salário na integral, mas poderia receber proporcional, imagino eu, ao tempo de serviço ou tempo de contribuição. Ou seja, ele sai das Forças Armadas, mas segue sendo remunerado pela instituição. Falta estabelecer o número mínimo de anos de serviço que os fardados precisariam cumprir para que isso ocorra. Uma outra possibilidade que deve ser aberta, de que militares convidados para ocupar cargos de primeiro escalão comandando ministérios não sejam alcançados pelas regras, podendo voltar à carreira no momento em que forem exonerados das pastas que comandam. Seria o caso do Pazuello, por exemplo, né? Um militar de primeiro escalão vai lá comandar o Ministério da Saúde, faz o que fez, a conhecida gestão assassina da pandemia. Aliás, saiu mais um estudo ontem, dizendo que o Brasil poderia ter salvado mais de 100 mil vidas se o Pazuello não fosse um incompetente, que é o que ele é, para ficar no mínimo, porque o Aras não aceitou a denúncia da CPI na Covid. Então a gente vai ficar no incompetente. E aí depois esse incompetente, piscado pela mosca da política, ele volta para os quartéis. Aí vai levar a vida modorrenta dele, se bem que oficial não é modorrento, né? Vai lá, fica 3 meses em Portugal,
vai lá fazer não sei o que nos Estados Unidos, leva a família, cachorro, papagaio, ganha dinheiro, e jeton, e isso e aquilo. É uma delícia ser funcionário das Forças Armadas quando você está lá em cima, né? Mas também deve ser uma vida meio chata. E o cara vai fazer o que no quartel, gente, depois que ele foi para a política? O que é que essas pessoas fazem no quartel depois que elas foram picadas pela mosquinha maravilhosa da política? Elas vão para o quartel fazer política. É por isso que essa PEC do Jacques Wagner é importante. O encarregado de abrir essas negociações é o José Múcio, ministro da Defesa, que nesse caso é a pessoa obviamente mais indicada, porque é quem tem trânsito nesse meio. Veremos o que acontece nos próximos dias, até porque o clima lá no Senado também tem um pouco pairando no ar, coisa da anistia, de liberar os bagrinhos, de passar não sei o que para liberar o Bolsonaro, né? O Pacheco vai no morde a sopra ali. A gente muitas vezes não entende exatamente o que está acontecendo ali pelo Senado. Há integrantes do governo que avaliam, no entanto, que seria até bom que militares pouco vocacionados deixem logo a carreira a qual não dedicam mais empenho. Muito bem. A notícia é boa, mas por enquanto ela está só na intenção, né? Datafolha, Nunes tem mais votos fora da bolha da polarização do que Boulos. Em uma eleição que reflete a polarização nacional, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem mais, por hora, votos entre os eleitores do presidente Lula do que Guilherme Boulos entre os do ex-presidente Bolsonaro. Segundo o Datafolha, os dois estão tecnicamente empatados na corrida à prefeitura de São Paulo. No principal cenário pesquisado, o Boulos aparece com 30% e o Nunes com 29%. Mas, segundo essa análise aqui, o Nunes tem mais condições de pegar votos entre as pessoas que votaram no Lula do que o Boulos tem condições de pegar votos entre as pessoas que votaram no Bolsonaro. No entanto, quero só fazer um parênteses que é importante aqui. O Bolsonaro tem maior rejeição das pessoas. Há um número maior que diz que não votaria em nenhum candidato apoiado pelo Bolsonaro do que em relação ao Lula. E, principal, que eu acho que é o principal dado que a equipe do Boulos tem que ficar de olho aí. Tá? Atenção, equipe do Boulos. Imensa parcela do eleitorado de São Paulo não sabe que o Boulos é o candidato do Lula. Então o Lula em São Paulo ele ainda é um bom passador de votos, ele consegue transferir voto. A maior parte das pessoas, ou um número maior de pessoas diz que não votaria de jeito nenhum num candidato do Bolsonaro. Esse número em relação ao Lula é menor, então as pessoas estão mais dispostas a votar no candidato que o Lula apontar, segundo o Datafolha, tá bom? Só que muita gente não sabe que o Boulos é o candidato do Lula. Então tem que fazer uma campanha colando os nomes, não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. Não é a hora de querer mostrar que é independente do Lula nessa eleição. Atos de Moro e procuradores da Lava Jato seguem na mira do STF e do CNJ. Lava Jato foi atropelada pela Vaza Jato, diz a Folha aqui, teve métodos contestados, eu diria criminosos e ilegais, e viu suas principais figuras migrarem para a política e eu diria minguarem na política também. 10 anos depois do início da Operação Lava Jato, a atuação dos procuradores do caso e dos juízes é alvo de uma série de questionamentos em diferentes esferas da administração pública, em contestações com desdobramentos ainda imprevisíveis. E aí, aqui é uma matéria da Folha que trata dos processos lá de cassação do Moro, que deve começar a rolar a partir de abril, fala-se em 1º de abril, aliás, em 1º de abril, e também o que pode acontecer com os procuradores, porque isso de fato ainda está tudo em aberto, né? Diz a Folha aqui que em sessão no tribunal no último dia 27, Gilmar Mendes leu uma série de mensagens trocadas pelos procuradores apreendidos na operação Spoofing e criticou o que considera uma inação da Corregedoria do Ministério Público em apurar ilegalidades. Gente, a Vaza Jato, as mensagens privadas das autoridades da Lava Jato foram publicados pelo Intercept, expuseram voluntarismos, atitudes controversas, evidenciando colaboração entre julgador e investigados, o que é ilegal. Até hoje. A Vaza Jato, nós estamos em março, ok? Janeiro, fevereiro, março. Abril, maio, junho. Daqui a exatamente 3 meses, quase que exatamente 3 meses, a Vaza Jato completa 5 anos. Foi em junho de 2019.
Junho de 19, nós vamos para junho de 24. Sabe qual foi a punição que a Corregedoria do Ministério Público deu para qualquer um dos procuradores em relação a Vaza Jato? Nenhuma. Nada. Diante de tudo que aconteceu, absolutamente nada aconteceu. Eu não sei para que presta a Corregedoria, o CNMP, essas coisas todas aí. Não sei para que presta. Não sei. Sinceramente. Se é má vontade, se é cegueira, se é corporativismo, se é cabide de emprego, se é tudo isso. Vamos lá para a revista Fórum. Arthur Doval é condenado a pagar indenização a ativista por notícia falsa. Esse aqui é o Mamãe Falei, o cara que foi fazer turismo sexual lá na Ucrânia em meio às refugiadas. Vocês lembram dessa figura, né? Ex-deputado federal do MBL foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar R$12 mil por danos morais ao advogado ativista dos direitos LGBTQI, William Calegaro, por compartilhar notícias falsas nas redes sociais. O processo se refere a um vídeo publicado no YouTube por Arthur Doval, também conhecido como Mamãe Falei, em que ele acusa Calegaro de ter gastado 3 milhões em campanha para deputado. O conteúdo era uma resposta à denúncia do ativista do Ministério Público de São Paulo por declarações homofóbicas do Mamãe Falei e da Amanda Vettorazzo, que é uma outra aprendiz de MBL que apareceu nos últimos tempos aí, né? Sobre o ator João Guilherme Ávila, portanto, está condenado mais uma vez. Esse aqui deve ser octacampeão em condenação. O PSOL está pedindo a cassação do deputado delegado da Cunha ao Conselho de Ética. Denúncia foi feita após divulgação de vídeo que comprova agressões do parlamentar contra ex-namorado. O vídeo é terrível. Eu não mostro esse tipo de vídeo no programa, vocês sabem disso. Só em raríssimas exceções, que não é o caso aqui, portanto, não vou mostrar. Mas vocês podem procurar aí pelas redes sociais, tá bom? Polícia Federal fecha caso Marielle e PGR já tem relatório para denunciar mandantes. A Polícia Federal já fez o relatório final do caso e entregou para a PGR a conclusão das investigações sobre os mandantes do assassinato da Marielle Franco. Agora cabe à PGR decidir se fará denúncia ou não. Portanto, a investigação está terminada oficialmente. Hoje é um dia histórico. Fim da investigação sobre a Marielle. Quer dizer que vai chegar tudo que deveria chegar? Não sabemos, a gente tem que ter investigação ainda. Eu tenho minhas dúvidas em relação a esse caso há muitos anos. Tomara que essa investigação tenha sido uma investigação assim, ó, né, redonda. Tá na mão da PGR agora. Decide a PGR agora se apresenta a denúncia ou não. Decide depois o STF, que agora virou o foro para isso, porque apareceu uma pessoa com foro privilegiado no STF, decidirá o STF se aceita a denúncia da PGR ou não. Se aceitar, todo mundo virá réu, terá o seu direito de defesa e o processo continuará. Portanto, para a gente ver alguma coisa parecida com justiça, no caso Marielle, anotem o que eu vou falar. Pode levar ainda anos. Anos. Porque se alguma pessoa virar réu desse caso, acusado de ser um mandante, ainda vai ter todo o processo judicial, que nem começou ainda. As pessoas não foram sequer denunciadas ainda, né? Os mandantes. Ontem o Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça, anunciou que a PF fechou o acordo de colaboração premiada com o ex-PM Rony Lessa e que o ministro Alexandre de Moraes homologou a delação. Lessa foi denunciado pelo Ministério Público do Rio em 2019 como atirador que matou a Marielle e o Anderson. A celebração do acordo foi anunciada em pronunciamento do Lewandowski ontem. Portanto, o caso finalmente tem a sua investigação terminada. O César Tralli, lá na TV Globo de ontem, falou que em delação premiada foi o próprio Rony Lessa que entregou o nome de quem o contratou para mandar matar a Marielle. Na delação premiada de Rony Lessa, que foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele entregou os mandantes, atenção, e as circunstâncias do assassinato. O César Tralli falou desde ontem em os mandantes. O que nós sabemos até agora, que o nome saiu publicamente, inclusive, é que teria, em tese, um mandante, pelo menos. De acordo com pessoas próximas de investigação, Lessa não queria colaborar, mas mudou de ideia depois que Elcio Queiroz o entregou como executor dos assassinatos. O criminoso que puxou o gatilho. Elcio Queiroz é o cara que dirigiu o carro e fez a delação primeiro. Foi a partir da delação de Queiroz que ele aceitou colaborar com a investigação federal.
No primeiro depoimento, foram 2 horas de revelações gravadas em áudio e vídeo. Lessa contou o que mais se buscava dele. Quem o contratou para executar o assassinato de Marielle Franco. Portanto, nós teremos em vídeo, nos próximos dias, semanas, meses, não sabemos, mas essa gravação existe, segundo a apuração do César Tralli, o Rony Lessa, o atirador, o assassino, o executor do crime, saindo da boca dele quem teriam sido os mandantes. Além de entregar os mandantes e as circunstâncias da morte da vereadora, o PM deu detalhes de reuniões que manteve com quem o contratou antes e depois dos homicídios. Assim, Lessa forneceu uma série de indícios, circunstâncias e provas não apenas do seu envolvimento na execução do duplo assassinato, mas sobretudo sobre quem ele estava por trás da encomenda das mortes. E por que também os mandantes desejavam matar Marielle Franco. Portanto, a princípio, é na delação de Lessa que nós temos as respostas que a gente busca há anos. Quem mandou matar Marielle e por quê? E isso está gravado em vídeo da boca do atirador. Vamos ver se agora, com a conclusão do inquérito, eu não vejo mais motivo para a justiça manter em sigilo esse depoimento. Né? Sinceramente, você sabe que eu sou um grande, ferrenho crítico de vazamentos, né? Quando são esses vazamentos filtrados, assim, de processo que está de investigação que está em andamento e tal, acho que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Mas é a notícia, colega que recebe vazamento vai publicar, não tem jeito, tá bom, gente? Não tem jeito. Eu sou crítico de vazamento quando isso é uma estratégia de advogado, de defesa e tal, não sei o quê, e tudo bem, a gente vai dar a notícia, só que eu acho importante os colegas jornalistas também problematizarem um pouco isso. Olha, gente, isso aqui é um vazamento. Isso aqui pode estar sob interesse de tal. Ué, por que não? Né? Ninguém faz, né? Porque o vazamento, se você explica muito, ele perde a mágica, né? O jornalista tem um pouco a mágica do vazamento, né? Vocês devem sentir isso aí vendo o programa e vendo outros jornalistas trabalharem. Nossa, como a pessoa faz isso? A pessoa é mágica. Ela conseguiu uma informação que todo mundo quer, ninguém tem. Então tem assim uma mística em cima, né? Gente, é só ter uma pessoa que gostou de você e vai passar uma coisa que não devia estar passando. É simples, tá bom? Não tem nenhum mistério, não tem mágica nenhuma. Como é que faz isso? Trabalhando, falando com gente, né? Fala, conversa, pede, conversa, explica, fala. Não esquece de ligar no aniversário, no Natal, toma um café, papo. É assim. É assim que faz. Relacionamento humano. É uma mágica mesmo, né? No sentido de que, assim, é legal pra caramba, né? É a nossa profissão. É parte da nossa profissão. E repórteres talentosíssimos conseguem fazer isso com muito talento. É incrível. A minha crítica em relação a vazamentos é de outra ordem. Já expliquei várias vezes aqui. Mas não vejo motivo pelo qual esse vídeo deva seguir em sigilo. A investigação terminou. O Rony Lessa foi ouvido. A delação foi aceita, está homologada pelo STF, né? Vamos lembrar também todo o pânico que teve um tempo atrás. Não pode divulgar o possível mandante porque isso causou um pânico e os delegados vão abandonar o caso e eu não sei o quê, e não vai ter delação. Pô, a delação tá aí, gente, homologada, tudo certo, né? É só porque foi o Intercept que deu o nome do mandante, do possível mandante, que daí criou um problema geral no país, uma crise. O PIB até caiu aquele dia. O PIB olhou aquilo lá e falou, vou cair hoje um pouquinho, né? Só porque foi o Intercept que deu o nome do mandante, que todo mundo sabia, que todo mundo queria dar, e no fim das contas o Intercept deu. E parabéns para o Intercept. E agora a gente vai saber, com o decorrer dos dias, se o Intercept estava certo ou errado, e se tiver errado a gente vai vir aqui, eu vou vir aqui e falar que o Intercept deu um nome que não é. E aí o Intercept que arque com as consequências, mas eu não acredito nisso, porque os repórteres do Intercept que deram aquela matéria são muito bons mesmo. Pode ter mais de um mandante também. O César Tralli fala aqui em mandantes, tá? Eu não vou especular aqui porque não é o caso. Mas tá aí, gente, tá homologada, não tem crise nenhuma, nada aconteceu, o mundo não acabou, o PIB não caiu, tá tudo certo. Deixa o jornalismo independente brilhar também de vez em quando, não vai fazer mal, né? Eu acho. Ou tem que ser só a Globo News? Tem que ser só o UOL? Tem que ser só o Jornal Nacional? Não pode os outros fazer trabalho também? É legal? Pode, né? Pode, deve, faz pra caramba, inclusive.
Tá, então vamos ver se esse vídeo vem à tona. Se ele vier, a gente vai, claro, dissecá-lo por aqui. Portanto, aqui no ICL Notícias, lá na coluna da Juliana Dalpiva, né, Moraes homologa acordo de colaboração premiada do executor de Marielle Franco. E vamos para o cartão de vacinação, cartão fraudado. Assessores de Bolsonaro acusados da fraude ganharam R$500 mil em 6 meses. Matéria publicada pelo Igor Melo no site do ICL Notícias, nosso repórter. 4 assessores de confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro, indiciados com ele por envolvimento no esquema da fraude dos cartões, receberam juntos quase R$500 mil em salários com dinheiro público entre agosto de 2023 e 2024, segundo o levantamento da coluna realizada no portal Transparência. A coluna levantou, né, os salários do Mauro Cid, do Sérgio Rocha Cordeiro e do Max Guilherme Machado de Moura. Muito bem. Isso aqui não é um caso que eles receberam isso por causa para fraudar o cartão, tá, gente? Isso aqui é só para mostrar que, para além de tudo, os caras estavam lá sendo muito bem pagos para fazer fraude no cartão. Deputado federal investigado por dados falsos da vacinação tinha cartão com a segunda dose aplicada antes da primeira. Esse caso do cartão, gente, ele é assim, ó, é uma comédia de erros. Para quem gosta de teatro, é uma comédia dell'arte, né? É assim, podia ser encenado no Carnaval de Veneza com muita tranquilidade, é inacreditável. Primeiro aparece o cara aqui, né, deputado federal investigado, o cara tinha a segunda dose antes da primeira. Então assim, gente, vamos lá. Não é difícil, né? É difícil o cartão de vacinação? Ele é meio até... O cartão de vacinação é um documento simples, porque todo mundo tem que entender ele, né? A gente tem uma população muito heterogênea em termos de alcance de estudo, de oportunidade de estudo. Tem muita gente no Brasil que não sabe ler ainda, que é analfabeto funcional, sabe ler, sabe decodificar as letrinhas, né? Mas não sabe compreender, colocar as coisas em contexto, entender o significado de um parágrafo. Então, o cartão de vacinação tem que ser um negócio simples, porque geralmente, em relação às crianças, quem é que leva a criança no posto? É a mãe ou o pai, né? Então, vai lá a mãe, que tá lá, que tem uma cria, 2, 3 lá, chorando, esperneando, tomando vacina e tal, não sei o que. Não pode ser uma coisa complicada. A pessoa não precisa ter curso em Harvard. Aí os caras vão lá fraudar um negócio, os caras botam a segunda dose antes da primeira, gente. Ô, meus filhos, mas assim, até para ser criminoso, a pessoa tem que ser um pouquinho menos burrinho, né? Documentos com erros foram apreendidos na residência do parlamentar Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro. A polícia também identificou problemas nos dados de lote de outra das doses registradas. O cartão de vacinação do Bolsonaro, por exemplo, e da família dele, mostrava que ele tinha sido vacinado no município, mas naquele dia da vacinação o Bolsonaro estava em outro. Então assim, Bolsonaro, tu vai fraudar o cartão, meu camarada. Ô Mauro Cid, oficial brilhante, o que perdeu o exército brasileiro que este tenente não será promovido? Se o Bolsonaro está na cidade A, você tenta fazer a fraude lá na cidade. Ou você faz o Bolsonaro viajar para a cidade onde vocês conseguiram o esquema no dia. Assim, tem que ter assim concatenar um pouquinho também, né? Senão fica muito fácil. Quer ver como ficou fácil o negócio? Olha aqui, ó. Notícia da Agência Brasil, caso das vacinas. A Polícia Federal rastreou a impressão de documentos até uma impressora. Eu vou ler o parágrafo de cima antes. Vamos lá. Na colaboração premiada do Mauro Cid, o próprio Mauro Cid confirmou todo o esquema e ainda afirmou, disse o Mauro Cid, que imprimiu os certificados, entregou em mãos ao então presidente Jair Bolsonaro. Isso que é o que diz o Mauro Cid. Sim, eu imprimi o certificado, disse o Mauro Cid, e entreguei para o Bolsonaro. Tá? Cartão falso de vacinas que o Bolsonaro não tinha tomado. Aí a Polícia Federal foi investigar. E ela rastreou a impressão dos documentos. Onde o cartão foi impresso? Esse cartão que foi impresso, entregue na mão do Bolsonaro, foi impresso onde? E aí ele foi impresso no Palácio da Alvorada pelo usuário Mauro CBC. É difícil, né, gente? Vamos fazer uma fraude aqui. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Vamos imprimir o cartão de vacinação falso na impressora do Palácio da Alvorada. Por que não? Vamos fazer o login como? Vamos usar o meu. Ô, Jair,
Bota minha senha aí. Qual que é o usuário, Mauro? É Mauro CBC. Qual que é a senha? Vai ter golpe sim. Qual que é a senha? Vacina. Os caras são geniais, né, gente? Que bom poder rir dessa gente, né? Olha, a Polícia Federal diz que a falsificação em cartão de Bolsonaro pode ter elo com tentativa de golpe. Eu não sei, vamos lá, né? Relatório da Polícia Federal que indiciou lá afirma que a fraude pode ter sido realizada no escopo da tentativa de aplicar um golpe de Estado. O presente eixo falsificação de cartões pode ter sido utilizado pelo grupo para permitir que seus integrantes, após a tentativa inicial de golpe de Estado, pudessem ter à disposição os documentos necessários para cumprir eventuais requisitos legais para entrada e permanência no exterior, aguardando a conclusão dos atos relacionados à nova tentativa de golpe de Estado que eclodiu no dia 8 de janeiro. Então essa é a ligação que a Polícia Federal vai tentar fazer com a ainda em vigência a Operação Tempus Veritatis, né? E outras. Olha, antes de sair disso aqui, deixa eu só falar uma coisa aqui que é importante, né? Muita gente fala o seguinte: e vocês ficam também. Isso aí é só para encher o saco do Bolsonaro e reforça a polarização, que não sei o quê, que biriri, barará, tá? Olha só, gente. Um grupo de pessoas que estava no governo fraudou carteiras de vacinação no sistema do SUS. Então, assim, eu não sei qual que é a saída muitas vezes. Eu concordo que muitas vezes se fala demais do Bolsonaro. E coisas que são meio colaterais, assim, que eu acho inúteis. Tanto é que vocês notam aqui que eu nunca coloco o vídeo dele aqui. Vocês já notaram? Raramente eu coloco um vídeo do Bolsonaro no programa. Mas raramente. De Flávio, de Eduardo, de Nicolas e tal, eu não uso. É uma decisão minha. Qualquer bobagem que falou, fulano, não sei quem, dane-se, aqui não tem espaço, porque esse programa ele é adepto de São Boechat, aqui a gente não dá palco para otário, né? Só quando a gente tem notícia sobre o otário, que aí sim, tudo bem. Mas notícia é uma coisa que você cria também. Um acontecimento pode virar notícia se você decidir fazer com que aquilo vire notícia, é uma decisão. Tá? Mas nesse caso aqui, gente, é porque é um caso menor, tem que ir para cima do golpe de Estado, tem que ir para cima do crime de pandemia. Sim, gente, mas teve um crime aqui. Ou a gente vai mudar o nosso Código Penal, dizendo que é proibido fraudar documento público, tá? Mas pro Bolsonaro, não. Daí a gente tem que ir lá pedir pro Lira, tentar aprovar lá uma mudança legislativa. Porque é crime. Os caras fizeram. Os caras fraudaram um documento público. Imprimiram na impressora do Planalto, do Alvorada. Usuário Mauro Cid, Mauro CBC. Faça o quê? Vocês querem o quê? Que a Polícia Federal investigue isso aqui e depois decida, não, mas isso aqui, a polarização, o Bolsonaro vítima, então não há saída, né, gente? Foi descoberto o negócio, isso aqui foi descoberto lá nos e-mails do Mauro Cid. Não tem o que fazer. O que pode acontecer com o Bolsonaro? A pena pode ser prisão, tal, não sei o que. Olha, em tese pode ser uma pena de prisão, tal, tudo bem. Mas foco no que eu vou dizer agora. Atenção, que é o que importa. O Bolsonaro está inelegível por 8 anos. Ele tem uma dupla condenação. Hoje, tá? Hoje o Bolsonaro não pode participar de eleições. Ele tem uma dupla condenação no TSE. O que pode acontecer no futuro? No futuro, a biruta que fica aí reagindo aos ventos da política brasileira, ela pode virar. A gente nunca sabe o que vai acontecer, gente. Nunca sabe. Essa biruta, ela é malucona mesmo, ela vira. Ela vira, às vezes ela vira rápido. Então o Bolsonaro, no futuro, pode conseguir se livrar dessa inelegibilidade no TSE, por exemplo. Pode? Como? Não sei, gente. Pode. Tá bom? Esse programa vai ficar gravado. Eu espero que daqui a 3 anos a gente não tenha que voltar aqui e falar, olha, infelizmente lá, né? Porque eu odeio estar certo nesse tipo de coisa. Odeio mesmo. Não quero estar certo sobre isso. Mas pode. Se o Bolsonaro for condenado criminalmente aqui nesse caso da fraude do cartão de vacinação, ele pode virar ficha suja. E é muito mais difícil você derrubar uma condenação de inelegibilidade por ficha suja do que como foi feita no TSE. As condenações do TSE, elas têm mais manobra, porque lá é o processo em si, né?
Agora, ficha suja, vá lá, dá para derrubar também, dá para recorrer, tá? Tudo é possível, tá? Mas ficha suja, ela é mais matemática, digamos assim, tá? Porque ela atrela você ser impedido de participar de eleições a uma condenação transitada em julgado. Então, isso aqui pode ser pior para o Bolsonaro do que a condenação que ele tomou no TSE. Por isso que isso aqui é importante, tá bom? E não tem que fazer, vai fortalecer a narrativa. Bom, nesse caso aqui, não tem que fazer. É uma organização criminosa que fraudou um documento público, usando um sistema público, que imprimiu o negócio no Palácio do Alvorada com o usuário Mauro CBC. Vocês querem que você faça o quê com isso aqui? Vocês imaginem o escândalo que seria se a Polícia Federal decidisse não terminar a investigação ou não mandar a investigação para o Ministério Público. Vocês conseguem imaginar? Muito que bem, né? Bolsonarista que matou o petista em festa é demitido pelo Ministério da Justiça. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, demitiu na terça-feira, portanto, ontem, o policial penal Jorge José da Rocha Guaranho, réu acusado de assassinar o guarda municipal e tesoureiro municipal do PT, Marcelo Aloísio de Arruda, em Foz do Iguaçu, aquele crime horrível, né, na festa de aniversário, que aconteceu durante as eleições de 2022. A demissão foi feita, portanto, no contexto de um processo administrativo disciplinar, conhecido como PAD, instaurado na época para apurar a atuação do agente, então servidor da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Guaranho foi demitido por uso de recurso material da repartição em atividade particular, prática de ato de improbidade administrativa e incontinência pública, quando há comportamento de natureza grave feito publicamente. Na decisão, o ministro entendeu que a conduta violenta e ofensiva à vida é incompatível com a moralidade administrativa, além de afrontar os valores institucionais da atividade policial. Dentre as infrações, Guaranho também usar a sua arma profissional para cometer o crime. Isso aqui foi definitivo, né? Ele matou. Isso aqui é triste, né? Isso é para além de tudo, né? Ele matou o Marcelo Arruda. Aliás, essa arte aqui é do Chris Vector, que é um grande artista gráfico, fez várias artes importantes aí já nos últimos anos. Ele matou Marcelo Arruda com a arma que é paga por nós. E era paga também, de modo direto, pela vítima. É muito louco isso, né? Porque a vítima, através do seu trabalho, dos seus impostos, aquela coisa toda, ela ajuda a manter a estrutura que comprou a arma que estava na mão do assassino. Ou seja, para além de tudo, o cara foi lá cometer um crime com uma arma que era arma de serviço, né, gente? Olha, para fechar o programa de hoje, gente, para quem não se inscreveu, aliás, Jimmy, vamos colocar rapidamente só, nós temos mais uma notícia bem importante aqui, mas eu quero só colocar rapidamente aqui o nosso card. Para quem não se inscreveu no começo do programa, a gente vai ter aí no dia 7 de abril, portanto, um domingo, às 8 horas da noite, mais um super evento do ICL, ao vivo, exclusivo e grátis, com o Elliot Aronson, que é o autor do best-seller O Animal Social. É um livraço, eu já li esse livro, o Edu até fala que é o principal livro de cabeceira dele, né? Para mim, é um dos principais livros que todo mundo deveria ler hoje no Brasil para entender o que está rolando por aí. 2 livros que deveria ler. Um, o do Elliot Aronson, e o outro do professor Castro Rocha, que é espetacular também sobre a extrema-direita. O professor Castro Rocha é genial, né? O nosso papa. Toda vez que aparece aqui, fica todo mundo querendo que ele não vá embora nunca mais. Então a gente conseguiu, esse é hoje o papa também, né? Da psicologia comportamental, para a gente entender o que é dissonância cognitiva, até mesmo assim, por que a pessoa começa a acreditar que tem chip na vacina. A gente estava falando de vacina aqui. Por que isso chega? Por que a fake news pega tão bem? Por que a coisa cola desse jeito? Essa aqui vai ser a aula para você sacar isso. Na última aula que a gente deu aqui ao vivo, exclusivo e grátis, foram mais de 30 mil pessoas. Portanto, garanta sua vaga. despertacl.com.br. O link está nos comentários, tá bom? Vamos lá, então, para a última notícia do dia. O governo planejou fazer um pedido de desculpas nos 60 anos do golpe militar, mas o pedido foi vetado pelo Lula. O governo Lula planejava pedidos públicos de desculpas a vítimas da ditadura militar e outras ações para marcar a efeméride
dos 60 anos do golpe militar. Os atos simbólicos foram vetados pelo presidente Lula numa tentativa de evitar confrontos com os militares diante do avanço das investigações sobre articulações golpistas envolvendo o Jair Bolsonaro e milicos. Desde o ano passado, o Ministério de Direitos Humanos vinha planejando ações interministeriais e pretendia lançar uma campanha para a data. Esse aqui era para ser o ano do Silvio Almeida, tá, gente? O grande ano do Silvio Almeida, do Ministério dos Direitos Humanos. O slogan da ação, ele chegou a ser registrado em texto e seria 60 anos do golpe, 64-2024. Sem memória não há futuro. Era assim que essa campanha seria levada adiante pelo Silvio Almeida e pela equipe dele lá no Ministério dos Direitos Humanos. A Folha de São Paulo teve acesso a 2 documentos da campanha elaborados no fim de 2023 e recebidos por cerca de 10 ministérios. Em um deles, intitulado Chamado para uma campanha interministerial e intersetorial, o ministro Silvio Almeida pediu uma ação coordenada entre governo e sociedade civil para lembrar as 6 décadas do golpe. Portanto, seria assim um ano que era para ter muita coisa, inclusive para ter aí pelo menos o começo da construção, instalação, ou até mesmo a inauguração de um museu da memória, como tem no Chile. No ano passado, o Flávio Dino visitou o Chile em alusão à efeméride do golpe lá do Pinochet também. Lá no Chile tem um museu em relação a isso. Na Argentina tem, em vários lugares tem, no Brasil não tem, né? Tem assim algumas iniciativas, mas não tem o museu em Brasília ou em não sei aonde, que mostra a cara do Carlos Alberto Brilhante Ustra, biografia, matou não sei quantas pessoas, torturou não sei quantas pessoas, métodos de tortura, esse. Quem já foi num museu parecido com isso sabe do que eu estou falando. Eu já visitei o Museu da Cruz Vermelha em Genebra, já visitei museu lá da fábrica do Schindler, lá na Polônia, da invasão da Alemanha na Polônia. Fui em vários museus desses, sabe exatamente como é. A pessoa que está na dúvida, na mínima dúvida, mas tinha os comunistas, mas mereceram, mas não sei o quê, a pessoa sai de lá completamente desmoralizada. Quando o negócio é feito a sério. Nem isso vai sair, pelo menos esse ano. Pelo menos esse ano. Então, quem quiser ler aqui, né, o pedido de desculpas, a Folha publicou, né, num documento que a Folha obteve sem assinatura do ministro. A pasta apontava por uma série de ações já tomadas pelo governo. Frente à efeméride de 60 anos do golpe que se avizinha, considerando todo o exposto, bem como a competência deste ministério, convidamos os outros ministérios a formularem atos reparatórios de reconhecimento ou desculpas públicas a setores da população atingidos pelas violências da ditadura militar. A ação concatenada comporá o calendário de atos em memória a tal período. O que é que o Silvio Almeida estava arrumando aqui que seria um negócio inacreditável? Eu vou dar um exemplo e acabamos o programa. Polícia Federal, por exemplo. A Polícia Federal participou da repressão. Não seria o caso da Polícia Federal fazer um pedido de desculpas público, por exemplo? Criar um memorial? Participar do financiamento de um museu? Sei lá eu. Ministério da Justiça. Não deveria o Ministério da Justiça também fazer um pedido público de desculpas, aproveitando que nós temos um governo que temos? E outros órgãos mais que participaram, financiaram a máquina do terror. Quase tudo cancelado. É uma pena que isso tenha acontecido. Eu acho um erro colossal do Lula, um erro monstruoso que será cobrado no futuro. Já está sendo cobrado hoje, mas será lembrado. Esse erro será lembrado. Esse erro não será esquecido. As pessoas que estão atrás de familiares ainda não esquecerão disso. É um erro brutal. O Lula precisa governar? Sim. Precisa apaziguar as Forças Armadas? Eu acredito também que sim. Eu estou falando isso aí não é de hoje, né? Não é nem da semana passada, nem da outra. Faz um tempo. Agora, isso aqui não deveria ter sido feito. Tá bom? Porque isso aqui é parte da história do Brasil. Isso aqui não é só uma decisão de governo. Isso aqui é um erro colossal do presidente Lula. E vai cobrar o seu preço. Infelizmente, no futuro. Tá bom, meus caros e minhas caras, o programa está acabando. Vem aí o SL Notícias, primeira edição. Muito obrigado pela audiência. Hoje batemos aí quase 18 mil aparelhinhos conectados.
É muito bom ter a companhia de vocês aqui. E agora que eu vi que eu fiz o programa todo descabelado, mas tá tudo bem, né? Muito obrigado. Até amanhã. Tchau. Você seria capaz de fazer o mal, mas não um mal menor, um mal maior, desses que mais te assusta, esses que você mais critica nos seus dias, nas suas redes sociais. Provavelmente a sua resposta seria: não, eu não sou um monstro. Mas o que as pesquisas mostram pode te deixar chocado. A psicologia social estuda o comportamento humano e o porquê da gente fazer as coisas da forma como a gente faz. O maior especialista no mundo em psicologia social chama-se Elliot Aronson. E aos 92 anos de idade, é o psicólogo mais premiado nos Estados Unidos, tendo ganho o prêmio de melhor psicólogo, melhor pesquisador e melhor autor. Ele que escreveu esse livro, O Animal Social, o livro que mais influenciou na minha vida a minha forma de ver o mundo. A gente conseguiu marcar uma conversa com Elliot Aronson para ele nos ensinar sobre comportamento humano. E a melhor notícia é que essa conversa é aberta, gratuita, para todo mundo poder participar. Vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite. Aproveite e chame todo mundo que você conhece para participar. Elliot Aronson, falando com a gente aqui no Brasil sobre esse tema tão importante. É agora ou nunca, irmão.